Fala pessoal, inscritos e não inscritos, mais uma vez neste canal Luiz Paulo, o conhecimento proibido. Sejam todos bem-vindos e que mais uma vez a sã consciência, a racionalidade, o entendimento, a compreensão e a lógica esteja com cada um de vocês. Tudo bem com todos vocês, pessoal? Eu espero que sim. Mais uma vez, quero trazer um conteúdo sólido, transparente, tá? Que agregue no seu currículo de informações, entendimento e discernimento. Você que busca pela internet vídeos que possam se aproximar das suas questões, das suas dúvidas, talvez esse vídeo possa contribuir. Lembrando que não sou dono da verdade, eu apenas trago um ponto de raciocínio. Vale você pesquisar, analisar e estudar para poder ver até onde tem coerência, certo? Hoje eu já conto de imediato com a sua participação nos likes, compartilhamento com o máximo de pessoas o possível. Lembrando que eu não sou e nem tenho título religioso. Eu sou adepto da espiritualidade, da racionalidade, porém não me sujeito a doutrinas, dogmas. E também não vou à casa de ninguém botar ordem no lugar. Já pensou chegar na sua casa e dizer: esses móveis estão fora do lugar, esse sofá não pode estar aqui, essa cadeira não pode estar aqui? Você realmente não vai gostar. Então, eu quero dizer que eu não vou no canal de ninguém dar meu ponto de vista, dizer você está errado. Seria hipócrita pessoas que não concordam com aquilo que eu abordo vir aqui defecar pelos dedos, vomitar pelos dedos o seu ódio simplesmente porque não concorda com aquilo que eu espontaneamente compartilho por livre vontade, certo? Então você não é obrigado a acreditar no que eu falo, seguir, certo? Se você não concorda, basta apenas passar longe. Like, pessoal, compartilhamento e vamos pro vídeo. Hoje eu quero falar sobre um pouco de gnoses, gnosticismo. O que eram os gnósticos? Bem antes dos cristãos ou crentes, né, existia grupos que viviam isolados, né, na sua maneira de consagração, santificação, né? Essas pessoas comiam vegetais, comiam legumes, frutas e assim elevavam a sua espiritualidade a um nível mais superior. Então existem dois tipos de gnoses, na verdade, que eu já citei no vídeo passado. E hoje eu quero falar dos cátaros e quero falar dos essênios. Vale lembrar que você tem que analisar e ver aquilo que tem coerência e extrair. Quem sabe você se encaixa em algum tipo desses tipos de abordagem de pessoas, tá? Vamos lá. Eu trouxe aqui na tela o Concílio de Nicéia. Já citei muito, mas a questão do Concílio de Nicéia, pessoal, não foi somente deturpar os manuscritos, deturpar os pergaminhos, esconder os nomes sagrados, criar a doutrina da Trindade por Tertuliano, né? Criar a questão de estar agregado em um templo, como foi o caso de Teodósio. Não foi só questão de profanar os pergaminhos, entre aspas, sagrado dos hebreus, tá? Entre outros tipos de manuscritos, que os gnósticos. E a gente vai falar aqui. Os gnósticos, que tinha duas qualidades, os essênios e os cátaros, eles defendiam a questão que o arquétipo Cristo era um estágio espiritual. Já falei em outros vídeos. Quando alguém no budismo alcança um estado de iluminação, um estado de transcendência, um estado de lucidez, um estado de racionalidade, né, de transcender, essa pessoa ascensionada, ela alcançou um estado bútico. Quando alguém na gnose alcança um estágio de
entendimento, fura a bolha, né, fura a matrix, essa pessoa alcançou um estado crístico, certo? Então Cristo, ele era uma fase de elevação mental, consensual, uma elevação espiritualizada. E Jesus, ou Yahshua, ou Yeshua, ou Yahweh, ou Yahweh, ele era um arquétipo, ele era uma egrégora, assim como Deus, assim como Yahweh, assim como os demônios, assim como o bem, o mal. Nós somos fontes de energias, nós somos energias, certo? O mundo espiritual é feito de energias. Então, quem vibra numa frequência, tá? Ela vai para essas regiões. E a questão reuniu ali no Concílio de Nicéia foi os essênios, foi os cátaros, os gnósticos e foi os cristãos romanos, para ver se entrava em acordo o arquétipo Cristo, o arquétipo, né, a egrégora, assim como é o amor, a paz, o ódio, são frequências, são vibrações. Ele era apenas um arquétipo do mundo espiritual, ele era uma egrégora, ele era uma centelha divina, ele era apenas um fractal, uma fagulha da soberania, ou ele era realmente um ser feito de carne, sangue e osso? Porque a matéria foi criado pelos gnósticos que chamam de demiurgos, os criadores do mundo físico, né? Mundo material. Tem respaldos bíblicos que dizem que os que estão na carne não podem agradar o Altíssimo, né? Que a amizade do mundo é inimizade contra o Altíssimo. Outra parte diz: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, né? Então ali confirma indiretamente que a matéria milita contra o espírito contra a carne, são opostos. E o Criador, que é perfeito, não pode criar algo com defeito, senão ele não seria perfeito. Então, se a carne é defeituosa, se a natureza humana é cheia de erros, pecado, qual nomenclatura, significa que ela não foi criada pelo Altíssimo. Então os gnósticos traziam essa questão, certo? Se era realmente somente a parte divina do Messias, ou ele se era matéria, certo? Então vamos continuar aqui, não vou atropelar o assunto antes da hora. O Concílio de Nicéia aconteceu no ano 325, tá? Foi o primeiro evento promovido pela Igreja Católica a discutir a fé cristã. Qual seria a diferença entre o cristianismo de Jesus e o cristianismo de Constantino? E como que a gente vê isso hoje? Processos filosóficos, como os gnósticos, que foram os mais intensos no fazer isto. De modo que o que se chama de cristianismo, para mim, é o pior inimigo do Evangelho. Jesus nunca teve um inimigo mais visceral, mais profundo, mais intrínseco, mais infiltrado nas células. Quer dizer que do se Jesus viesse hoje, se Jesus viesse hoje, ele falaria dos cristãos desse universo aí, como ele falava dos fariseus? Falaria, e ele não teria absolutamente nada a ver com o cristianismo. O principal objetivo da convocação feita pelo imperador romano Constantino era a criação de um consenso, ou seja, de um acordo entre os representantes da instituição acerca da natureza divina, criar doutrinas do sincretismo, das liturgias pagãs, e sim discutir a natureza. Ele era feito da matéria ou ele era feito realmente de carne, sangue e osso? Isso foi o motivo do Concílio de Nicéia, certo, pessoal? Então, lembrando que os gnósticos veio antes dos cristãos. Quem foi morto e perseguido, torturado, né, na chamada cruzada, na chamada Inquisição, foi os cátaros, foi os gnósticos, foi os essênios, foi os hebreus, certo? Poderia ser hebreus esse povo? É uma questão para a gente começar a pensar, porque os seus pergaminhos foram ocultados, escondidos, né? Foram rejeitados pela Igreja Católica. Então esses pergaminhos
é encontrado na biblioteca de Qumran, ou mais conhecido como os pergaminhos do Mar Morto, ou mais famoso ainda, os pergaminhos de Nag Hammadi, certo? Tem muita coisa ali que aborda o mundo espiritualizado de uma forma diferente. Os gnósticos falavam dos demiurgos, salvo eu, são 7 ou mais, que são os criadores do mundo físico, da matéria, da ilusão, certo, pessoal? Então, esses demiurgos, eles comparavam a criação do Velho Testamento com o Novo e viam um comportamento totalmente diferente. Um Deus que mandava cozinhar as mães dos seus filhos e comerem, né? Ou escravizar virgens, ou sacrificar crianças. Então, tem a questão que eu costumo fazer link, né? Ele chamava de Jeová de Sabaote. Lembrando que Jeová de Sabaote, tá, pessoal? É conhecido como o Deus dos exércitos nos gnósticos. E eu linko as coisas, gosto de fazer interpolações, por isso que eu falo que eu não tenho título, não sou nem isso, nem aquilo. Eu tenho uma inclinação para a espiritualidade, para a racionalidade, mas não sigo doutrinas. Consigo fazer link, tá? Se fala também de Enki e Enlil, não sei se vocês já ouviram falar, que eram Anunnakis. Eles eram divindades mais importantes do panteão mesopotâmico, juntamente com Anu, Senhor do Céu, e Enlil. Eram 2 irmãos na mitologia, né? Mesopotâmia, que é os primeiros povos das civilizações. Junto com Enki e Enlil, formavam uma tríade mesopotâmica primitiva que governava os altos céus e atmosferas da Terra. Então, em cada religião, esses demiurgos só mudam a nomenclatura, só muda o seu nome, certo? Aqui se trata, no conto mesopotâmico, de um ser que era bondoso, piedoso, e de um que era mau. O que na visão arconde, né, dos gnósticos, eram os comportamentos diferentes. E quem tinha esse tipo de abordagem era taxado como herege. Os gnósticos foi chamado de herege. Porque o que é heresia? Você vem no meu canal falar que eu sou herege? Herege é quando você desconstrói a narrativa de um grupo que já tem uma interpretação por si próprio. E quando você aborda algo que desconstrói o mundo, o fantástico mundo de Bob deles, você discorda, você é taxado como herege. A igreja construiu aquela base, aquele fundamento. E quando você vem com algo mais sólido, lúcido, é óbvio que vão te chamar de herege, certo? Então, Enki e Enlil, para quem se interessar, faça mais pesquisa para você, com provas aí de imagens, né, mais antigas em tábuas de argila, certo? Tem a ver com o zoroatrismo também, né? Anjos, asas. Então lá, os cátaros, também conhecidos como cátari, do grego kataroi, para seres puros. Por isso que vem a expressão santidade, ou consagrados, né? Santificados, ou seja, separados. Eles viviam diferente, distante dos povos, praticando de forma diferente a sua espiritualidade, não consumindo animais, porque assim você se torna um cemitério humano de animais mortos dentro de você, né? Então isso influencia na espiritualidade. Você que faz jejum, você que seleciona o que come, isso é tanto saudável para a tua saúde física, como principalmente para a sua natureza espiritual. Então eles eram seres puros, constituíam um seleto religioso dualistas. Como eu falei, abordava comportamentos diferentes dessa divindade dentro dos ensinos judaicos, os ensinos da Bíblia. E eram medieval no sul da França, que prosperou no século e desafiou a autoridade da Igreja Católica, também conhecido como albigenses, devido à cidade de Albi, um importante centro de crenças cátara. Então, linkando as coisas,
tá? Montando as peças do quebra-cabeça, você vai ver que o pessoal que foi queimado nas cruzadas, nas inquisições, aqui, ó, tá vendo? Vou pôr uma imagem aqui pra vocês verem, ó. Não tem a história dos coliseus de Roma, do pessoal que foi torturado, pessoal das cruzadas. Tá ligado aos gnósticos. Por que são tão rejeitados e odiados? Por que os seus pergaminhos foram ocultados? Não tem alguma coisa esquisita aí? Seus livros queimados, seus ensinos, né? Odiados. Será que seriam esses? Aqui, as Cruzadas Albigense foi uma expedição militar convocada pela igreja para combater o crescimento do catarismo. Bem diferente dos ensinos do Jesus que eles pregam, né? Para amar os vossos inimigos, para perdoar os vossos inimigos, né? Só que a igreja católica não fez isso. O protestante lá no início matou muita gente. Tem muito sangue debaixo desse tapete aí escondido, certo? Quando você desconstrói a narrativa, eles te amaldiçoam. Eles não... vou orar por você, né? Não, irmão, não é assim. E tem aquele comportamento piedoso. Não é assim. Eles querem ser advogado de uma divindade que não sabe se defender. Então eles eram taxados como hereges, em número de adeptos no sul da França durante o período medieval. Essa cruzada durou 20 anos e resultou na submissão dos cátaros às autoridades da Igreja Católica. Então, tanto as cruzadas como essa de Albigense está ligado a muitas mortes dos mártires. Esses eram os mártires lá de Apocalipse, que tinham suas vestes salpicadas de sangue e trocaram até que completasse o número dos escolhidos. Está ligado isso aqui, ó, os mártires, certo? Mortes e mais mortes. É a obra do amor que você diz: ide todo mundo, pregai. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Tá vendo? Já sentenciou, já jogou a sentença antes do juízo, só porque você não concorda. Já está condenado. Então, além de ser um acréscimo dentro da própria Bíblia, esse versículo também defende o ódio, né? Não é tão amor assim. Então, os cátaros e os essênios estão muito conectados com as cruzadas, tá vendo? E essa cruz aqui, ó, que vocês já viram tanto igrejas, símbolo forte da igreja católica, né? Tanto que eles fazem o símbolo, e no protestante também, a maioria gosta de usar cruz. Tem cruz no símbolo da igreja quadrangular, da Assembleia, né? Da Universal principalmente. Aí, ó. A espada, que também é um símbolo muito forte dentro da fraternidade oculta, ou seja, dos grãos mestres maçons. Então, falar que maçonaria nunca teve conectado com religião, é apenas filosofia. Isso é mera fábula, porque desde o princípio da criação do cristianismo, né, os maçons sempre estiveram lá nas cruzadas. Mas o símbolo, chamado símbolo da Cruz de Malta, muito sangue através desse símbolo que mais tarde virou tipo uma espécie do símbolo nazista, né? Certo, pessoal? E já tinha ligação lá no Egito esse símbolo, tá vendo? O símbolo da Cruz de Malta, ela tem a forma geométrica, a famosa geometria sagrada, né? Os ensinos da Cabala, né? Certo, ó. O Papa usa, por isso que recebe o título de grande prostituta, grande meretriz, né? A mãe das Babilônias. Por quê? Sincretizou todas as crenças. Só que o Concílio de Nicéia não foi simplesmente para organizar todas essas ritualísticas pagãs e continuar vivificadas elas através do sincretismo, né? Ó, a cruz de Anco, ou a cruz que você pode pesquisar do Amon-Ra, é conhecido como a chave da vida. Por isso que eles fazem tanta assimilação da cruz com vida, né? Ah, deu a vida no madeiro, certo? Um símbolo pagão. Mas na verdade o Messias nunca foi na cruz. E os evangélicos ficam pé da vida porque
não conhece o fundo da história. O pastor não te ensina isso. Ele está interessado em dinheiro. É um símbolo hieroglífico egípcio. É da onde? Do Egito, egípcio, usado na arte escrita egípcias para representar a palavra vida. Tá certo, pessoal? Olha só. Já era também utilizado em sepulcros, né? Aliás, em tumbas de faraós, né? Ó, símbolo do zoroatrismo aqui, dos anjos, né? Certo? A própria deusa Ísis, o próprio deus Horus. Certo, pessoal? Então aqui, voltando atrás, os essênios eram uma seita. Lembrando que tudo é considerado seita quando desconstrói a narrativa, tá, dos romanos e principalmente dos judaicos, né? Então a seita judaica que emergiu no século antes de Cristo. Vieram antes dos cristãos. E lembrando que Cristo não era o personagem, era um estágio na gnosis de alguém que alcançava um estado de iluminação. Jesus sim era um arquétipo, tá? Que eu já falei que os essênios abordavam de forma diferente a questão dos cátaros. Eu vou explicar aqui mais pra frente. Então, seus pergaminhos Qurã enfatizavam pureza ritualística, copiavam livros das escrituras judaicas e escreviam comentários sobre os livros dos profetas. Certo, pessoal? Então, segundo os essênios, eles queriam explicar, tá, que Jesus, no caso, seria uma egrégora, assim como existe o amor, existe a paz, existe o ódio, e tudo isso são frequências de vibração positiva e negativas, baixas e altas, assim como é, tá, o estágio de uma pessoa que alcança o estado de iluminação. Então, Jesus, arquétipo de Cristo, certo? Na gnosis. E o que acontece? O que acontece é que os essênios pregavam que Jesus, ou Yahshua, ou Yeshua, ou Yahushua, ou Yahweh, qual nome você queira utilizar nesse momento, ele nunca foi feito de carne, sangue e osso. Ele sempre foi uma egrégora, ele sempre foi algo espiritual, ele sempre foi, tá, uma energia. Já os cátaros dizem que Jesus, ele pregou 40 dias e 40 noites com os discípulos após a sua ressurreição no corpo ressurreto, corpo ressuscitado, que atravessava a parede, que andava em cima das águas. Esses 40 dias ele fez prodígios muito mais superiores, e ensinou coisas muito mais profundas de que quando estava no corpo materializado. Tem essas duas vertentes. Ele veio ou não veio? Ele era um arquétipo no mundo espiritual ou ele realmente se tornou carne? Eu não vejo sentido nessa interpretação de carne, porque a carne é feita pelos demiurgos, certo? A matéria é a prisão que prende a verdadeira essência da mônada divina, certo? Então esses pergaminhos, ou códices, né, os manuscritos, foram ocultados ali em Nagadi Hammadi, ou mais específicos, o Mar Morto, certo? E o que ele ensinou nesses 40 dias e 40 noites? Principalmente algo relacionado à espiritualidade, a despertamento. Ele falou sobre os arcondes, ele falou sobre os demiurgos, os criadores da matéria, que em cada religião recebe um título. Jeová, Alá, né? Recebe o nome de Gadu, enfim, Brahma. O que ele ensinou sobre a mônada? São considerados átomos da natureza. Isso é, elementos simples que compõem todas as coisas. Cada mônada, ou seja, cada espírito, é, no entanto, indistinguível das outras. Uma consciência, uma mente, uma alma é diferente uma da outra, possuindo qualidades que variam unicamente por princípio interno,
visto que enquanto a substância pura, no caso que não tem mistura, né, tanto ali distorcida desde o princípio no DNA, como também na questão de ensinos profanos, mistura de doutrinas, né, nenhuma causa exterior pode influir no seu interior, no seu desenvolvimento racional, na sua natureza divina, na sua essência. Então, essa é a diferença dos gnósticos cátaros e a diferença dos gnósticos essênios, tá? Bem diferente, que depois veio os cristãos. E aí veio a famosa Edito de Milão, que era uma falsa liberdade, mas na verdade era sincretizar, ortograr e autentificar o cristianismo como religião oficial, certo? Dando corpo, carne e sangue para algo que sempre foi divino, centelha divina, uma fagulha do Altíssimo, tá? Se você gostou desse vídeo, se foi esclarecedor para você, se compensou, eu peço que você participe deixando seu like, seu compartilhamento. Até o próximo vídeo, valeu, fui.